Você já se confundiu ao ouvir falar da República da China e da República Popular da China? Ou já achou que Irlanda e Irlanda do Norte eram apenas regiões diferentes do mesmo país? Pois é, existem vários casos pelo mundo em que dois países compartilham o mesmo nome, mas têm histórias, governos e até ideologias completamente distintas. Nesse vídeo, vamos explorar essas curiosas divisões geopolíticas, entender como surgiram e o que elas significam. Prepare-se para descobrir que, por trás de nomes semelhantes, há narrativas complexas que moldam o cenário internacional. Quando dois países compartilham nomes semelhantes, geralmente eles têm uma história complexa que quase sempre envolve disputas políticas, guerras ou processos de independência. Esses nomes não são coincidência, muitas vezes refletem uma tentativa de afirmar legitimidade, preservar identidade histórica ou reivindicar continuidade territorial. É como se cada lado dissesse: nós somos os verdadeiros representantes dessa nação. Um exemplo clássico é o da Alemanha, que durante décadas foi dividida entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Embora hoje seja um país unificado, essa divisão marcou profundamente a história europeia do século XX. E esse padrão também se repetiu em outras partes do mundo. Cada caso tem suas particularidades, mas todos revelam como o nome de um país pode carregar muito mais do que a simples geografia sugere. Mas você sabia que um dos países mais importantes do mundo hoje em dia está dividido em dois? Número 1. China. Um dos casos mais emblemáticos de países com o mesmo nome é o da China. Hoje, quando alguém fala China, geralmente está se referindo à República Popular da China, o gigante asiático com capital em Pequim, governo comunista e presença marcante na economia global. Mas existe outra China, a República da China, mais conhecida como Taiwan. E essa divisão não é apenas geográfica, ela carrega décadas de disputas políticas e ideológicas. Tudo começou com a Guerra Civil Chinesa, que terminou em 1949. De um lado estavam os comunistas e do outro os nacionalistas. Quando os comunistas tomaram o poder na China continental, os nacionalistas recuaram para a ilha de Taiwan e estabeleceram ali o governo da República da China, que até então era o nome oficial do país inteiro. Desde então, Taiwan funciona como um país independente, com eleições democráticas, moeda própria e uma economia forte. No entanto, a maioria dos países do mundo, inclusive o Brasil, reconhece apenas a República Popular da China como representante legítima do território chinês. Isso significa que Taiwan não tem assento na ONU e enfrenta limitações diplomáticas, mesmo sendo, na prática, uma nação soberana. A disputa pelo nome China é mais do que uma questão de identidade, é uma batalha por reconhecimento internacional e influência política. E enquanto o mundo continua a assistir essa tensão, Taiwan segue firme em sua trajetória, mesmo sob constante pressão de Pequim. Agora, você sabia que até mesmo na Europa existem dois países que carregam o mesmo nome? 2. Irlanda. Quando falamos em Irlanda, muita gente imagina paisagens verdes, pubs em abundância e uma cultura rica em música e literatura. Mas existe uma distinção importante. A República da Irlanda e a Irlanda do Norte são entidades políticas diferentes e essa divisão tem raízes profundas. A República da Irlanda é um país independente, com capital em Dublin, membro da União Europeia e com governo próprio desde 1922, quando se separou do Reino Unido após anos de luta por autonomia. Já a Irlanda do Norte continua sendo parte do Reino Unido, com capital em Belfast e compartilha o sistema político britânico. Essa separação não foi pacífica. Durante décadas, especialmente entre os anos 1960 e 1990, a Irlanda do Norte foi palco de conflitos violentos. De um lado estavam os unionistas, em sua maioria protestantes, que queriam permanecer no Reino Unido. Do outro, os nacionalistas, em sua maioria católicos, que defendiam a reunificação com a República da Irlanda. Foram anos de confrontos e tensões que deixaram marcas profundas no país. Embora hoje o conflito armado tenha cessado com o Acordo de Belfast de 1998, a divisão ainda é sentida. A fronteira entre as duas Irlandas voltou a ser tema de debate com o Brexit,
já que a República da Irlanda continua na União Europeia enquanto o Reino Unido saiu. Isso reacendeu discussões, principalmente sobre o funcionamento do comércio na ilha. Assim, apesar de compartilharem o nome Irlanda, esses dois territórios representam histórias distintas, uma marcada pela independência e outra pela permanência em uma união política maior. Mas você sabia que na África existem dois países com nomes iguais e que poucos sabem que se tratam de duas entidades políticas distintas? Se você está gostando desse conteúdo, curta o vídeo e se inscreva no canal para receber os próximos episódios do Geo Panorama. Número 3. Congo. Quando ouvimos falar em Congo, é comum pensar que se trata de um único país. Mas na verdade existem dois, a República do Congo e a República Democrática do Congo. Eles são vizinhos, compartilham parte da mesma herança colonial e até têm capitais separadas por um rio, mas suas trajetórias são bem diferentes. A República do Congo, com capital em Brazzaville, é o menor dos dois. Foi colonizado pela França e conquistou sua independência em 1960. Embora tenha enfrentado períodos de instabilidade política, hoje é relativamente mais estável, com uma economia baseada em petróleo e mineração. Do outro lado do rio Congo está a República Democrática do Congo, com capital em Kinshasa. Esse país é muito maior em território e população, e sua história é marcada por conflitos intensos. Antigamente conhecido como Zaire, foi colonizado pela Bélgica e também se tornou independente em 1960. Desde então, passou por ditaduras, guerras civis e disputas por recursos naturais, essenciais para a tecnologia moderna. Apesar de compartilharem o nome Congo, os dois países têm sistemas políticos diferentes, níveis de desenvolvimento distintos e enfrentam desafios próprios. Curiosamente, Brazzaville e Kinshasa são as duas capitais nacionais mais próximas do mundo, separadas apenas pelo rio Congo, mas representam realidades que, em muitos aspectos, são muito contrastantes. E falando em realidades contrastantes, sabia que no Extremo Oriente existem dois países que compartilham o mesmo nome, mas são de realidades completamente diferentes? Número 4. Coreia. A história das Coreias é marcada por uma divisão que vai muito além da geografia. Coreia do Norte e Coreia do Sul são dois países com o mesmo nome, mas com sistemas políticos, econômicos e sociais completamente opostos. Essa separação começou após a Segunda Guerra Mundial, quando o Japão, que havia ocupado a Coreia por décadas, foi derrotado. A península foi então dividida em duas zonas de influência, ao norte, sob o controle soviético, e ao sul, sob influência dos Estados Unidos. Em 1950, essa divisão explodiu em um conflito armado, a Guerra da Coreia, que terminou em 1953 com uma suspensão das hostilidades entre os lados envolvidos, mas sem um tratado de paz formal. Desde então, os dois países seguem oficialmente em estado de guerra, separados por uma zona desmilitarizada, que é uma das fronteiras mais vigiadas do mundo. A Coreia do Norte, com capital em Pyongyang, é um regime autoritário governado pela dinastia Kim desde a sua fundação. Isolada internacionalmente, vive sob sanções e enfrenta sérias dificuldades econômicas, embora mantenha um programa nuclear ativo que gera tensões globais. Já a Coreia do Sul, com capital em Seul, seguiu um caminho oposto. Se tornou uma democracia, com uma economia moderna e forte presença cultural no mundo, especialmente através da música, cinema e tecnologia. É um dos países mais conectados e inovadores do planeta. Apesar de compartilharem a mesma língua, raízes culturais e até famílias divididas pela fronteira, as duas Coreias representam visões de mundo completamente diferentes. Enquanto a reunificação ainda é um sonho para muitos, a realidade atual mostra que essa divisão continua sendo uma das mais profundas e simbólicas da geopolítica contemporânea. Mas você sabia que na África, o país mais novo do mundo compartilha com o outro o mesmo nome? Número 5. Sudão. A divisão entre Sudão e Sudão do Sul é uma história de busca por identidade. Antes de se dividir em dois países, o Sudão era marcado por profundas desigualdades entre o norte, majoritariamente árabe e muçulmano, e o sul, composto por diversos grupos étnicos africanos, em sua maioria cristãos ou seguidores de religiões tradicionais.
Essa diferença cultural e religiosa foi acentuada por políticas centralizadoras e tentativas de imposição da lei islâmica por parte do governo em Khartoum, capital do norte. O resultado foi uma das guerras civis mais longas da história moderna. Após anos de negociações e conflitos, um acordo de paz foi firmado em 2005, prevendo um referendo de independência. Em 2011, o Sudão do Sul finalmente se tornou um país independente, o mais jovem do mundo, com capital em Juba. Mas a independência não trouxe paz. O Sudão do Sul mergulhou em uma nova guerra civil interna, marcada por disputas entre facções políticas e étnicas, agravadas por pobreza extrema e crises humanitárias. Enquanto isso, o Sudão, ao norte, também continuou enfrentando conflitos. Apesar de compartilharem o nome Sudão, os dois países representam realidades muito distintas. O Sudão do Sul luta para se consolidar como nação, enfrentando desafios de infraestrutura, governança e segurança. Já o Sudão tenta se reestruturar politicamente após anos de instabilidade. Ambos carregam cicatrizes profundas de uma história comum, mas seguem caminhos separados. Como vimos, nomes iguais não significam histórias iguais. Os países mostrados compartilham nomes com outros, mas suas identidades são únicas. E entender essas nuances é essencial para enxergar além da superfície, para perceber que por trás de cada nome há uma história que merece ser contada. Então, da próxima vez que você ouvir falar de duas Chinas ou as Coreias, se lembre que não é só uma questão de geografia, é uma questão de identidade. Agora, se você gostaria de conhecer os maiores países do mundo em extensão territorial, clica no vídeo na tela que eu já te vejo lá para te contar algumas curiosidades sobre eles.